Falar de economia, afinal o dólar está operando acima de R$ 5,80 após a decisão, isso desde segunda-feira, após a decisão do ministro Fachin de anular todas as condenações do ex-presidente Lula. Nós convidamos o economista e professor de macroeconomia do IBMEC São Paulo, Renato Velloni, para tentar entender um pouco mais sobre essa movimentação do mercado. Renato, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu já começo te perguntando, a decisão foi ontem, hoje a gente teve um resquício das decisões lá judiciário. Isso ainda influencia o mercado financeiro ou foi só uma questão pontual? Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores. Bom, a gente, agora já passado em mais de um dia, a gente percebe que foi um movimento mais pontual, principalmente com a Bolsa de Valores, aquele pânico inicial, que qualquer notícia como essa causa, uma queda aí abrupta nos primeiros minutos da decisão, mas o impacto não foi tão longe assim. Ontem a Bolsa já tinha, na sua abertura, já abriu em queda, e essa queda se intensificou, e hoje já recuperou aí seu 1%, então o efeito foi, digamos, limitado por enquanto. Agora, lógico, essa é uma situação que pode se agravar com as próximas cenas desse filme, dessa política. Renato, apesar de hoje, como você bem mencionou, a situação voltou a normalizar, ou seja, o gráfico parou de descer, a gente vem acompanhando principalmente o real sendo desvalorizado. Tem uma explicação perante ao dólar, por que essa desvalorização tão grande? Ela afeta vários outros aspectos da nossa economia, Desde o pãozinho que pode ficar mais caro por causa desse aumento do dólar. Qual é a explicação? Essa pergunta é bem interessante, Gustavo, porque o que a gente percebe, no mundo inteiro, a gente está vendo o dólar sendo desvalorizado, o dólar frente às principais moedas do mundo tem perdido valor aí, ao longo desse ano, então o dólar em relação ao euro, ao iene, inclusive economias emergentes, então o dólar em relação aí à moeda da África do Sul, da Turquia, da Austrália, tem se depreciado bastante, e aqui no Brasil o que a gente vê é o oposto, Aqui no Brasil o dólar está subindo, a nossa moeda o real está se depreciando. Então, é evidente que a gente tem aqui no Brasil uma questão mesmo diferente, A gente está vivendo algo diferente do que a maioria está vivendo. E esse ponto é, mais uma vez, o cenário político, O cenário político aqui, como a notícia, que a gente estava acabando de discutir aqui no quadro anterior. Então, isso tudo traz incertezas, Traz incertezas, o investidor não sabe como que as coisas vão ficar aqui no país. E, dada essa incerteza, quer dizer, o investidor ele não gosta de incerteza. Incerteza é risco, e o investidor ele quer se livrar do risco, Então, a gente vê o movimento aí do dólar, principal nesse ano, começou aí há aproximadamente um mês, principalmente quando o presidente, o Jair Bolsonaro, resolveu aí intervir, nas decisões da Petrobras. Então, daí para cá que a Bolsa se deteriorou bastante, dia após dia, e o dólar também foi subindo, também dia após dia, até chegar a esse patamar de hoje. Então, no sentido do dólar, não teve um impacto tão grande com a notícia de ontem, esse já é um movimento que vinha ocorrendo. Então, de novo, é uma intervenção no mercado, o mercado, então, não entende quais serão as regras do jogo, aqui dentro, e como não entendo as regras do jogo, o investidor prefere não jogar esse jogo e para mercados em que as coisas estão um pouco mais previsíveis. Renato, como você mesmo disse, veremos as cenas dos próximos capítulos. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News.